Vamos falar do uso indiscriminado de ponteira laser, aquela canetinha que sai mostrando, né? No estádio de futebol, teve uma época, né, Anchieta? Parava, inclusive, o jogo. O goleiro era muito atingido por isso. O goleiro sofria. Vários jogos pararam por conta disso. Eu me lembro assim, eu vejo essa caneta às vezes em algumas explanações, e você vai ver uma pessoa falando, explicando, né, alguma coisa, tem aquela, para mostrar no quadro lá, destacar um ponto mais importante, uma palestra, né, Anchieta? Aí você começa a ver muito isso em estádios de futebol, parava até o jogo. E agora nós temos essa informação também com relação ao avião. Atinge avião, não sabia que chegava a essa distância. Também não. É muito preocupante. Agora, eu gostaria de saber o seguinte: atingindo os olhos, o que acontece? Os nossos olhos são mais sensíveis que essa luz. Dependendo do tempo de exposição e da potência, essas ponteiras podem causar desde ofuscamento e edema na córnea, até lesões. O oftalmologista, o Dr. Leôncio Queiroz Neto, é do Instituto Penido Burnier e ele está na linha conosco. Dr. Leôncio, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Uma boa tarde. Boa tarde, Barroso. Dr. Leôncio, eu estou em Brasília. Nós temos no Rio de Janeiro a Dáurea Gramático, em nossos estúdios em São Paulo, o Anchieta Filho, para que possamos falar a respeito desse assunto, tá bom? E eu já começo perguntando sobre essa questão que eu não tinha o conhecimento, que essa ponteira pode chegar tão longe. Pegando nos olhos, pode cegar alguém, doutor Leôncio? Olha, momentaneamente, porque eu não acredito que fique... Isso vocês já colocaram anteriormente, vai de acordo com a potência e o tempo que aquela luz fique no olho. Eu não acredito que no caso do aviador fique tanto tempo, mas se ele atinge a mácula, a região central do olho, isso pode causar um edema e até a perda de visão. Eu já vi casos desses de perda de visão em shows, já vi também no jogo de futebol, porque é mais malicioso e o goleiro tem que fugir. E também em boate, em outros lugares assim que aconteceu. Mas nós não podemos esquecer que no Brasil muitos aeroportos estão nos grandes centros, né? E perto dos grandes centros você tem, às vezes, populações. Aqui na cidade de Campinas, o aeroporto de Viracopos, que nós já pegamos alguns casos desses, ele fica perto de ajuntamentos, de favelas, e o pessoal faz isso, às vezes, uma brincadeira maliciosa dessa. Outro fator agravante é que muitas dessas ponteiras são compradas na economia informal. Então, ela traz classes diferentes de laser, porque aquele laser do brinquedo, que é aprovado para ser vendido para a criança, ele é inferior a 5 miliwatts. E nós temos ponteiras aí na economia informal com uma potência muito mais alta, né? Que já chega a ser um laser classe 3, classe 4 e pelo espectro luminoso dele. Então nós temos que ficar atentos a isso. Veja bem, no estado de São Paulo, no relatório de 2018 da CENIPA, nós tivemos 418 notificações de disparos contra aviões. 111 são no estado de São Paulo, ou seja, que é onde nós temos os aeroportos mais próximos da cidade. O senhor já fez algum atendimento aí no Instituto Penido, doutor Leôncio? Já fiz. O aviador, ele fica um pouco ofuscado, porque é algo mais rápido. Ele tem que fazer a leitura da carta, olhar a distância, e também o avião está numa velocidade, por mais que ele esteja baixando, isso acontece justamente quando eles estão aterrissando, né? Ele tira a atenção. Mas eu já vi casos, em outras situações que não do aviador, que foi bem... houveram realmente queimaduras. O grande problema é a queimadura retiniana, a queimadura próxima à região da mácula. Porque no fundo do olho nós temos uma região que é do tamanho da cabeça de um alfinete, daquele prateadinho, de 1 milímetro quadrado, e que é onde a gente justamente tem a visão central, que se você olhando naquilo, você pode queimar. É a mesma coisa que acontecia no eclipse.
Lembra que o eclipse a gente tinha que ver com raio-x, com alguma coisa para proteger? O eclipse é radiação UV, aí é outro espectro de radiação. Como se proteger numa ação como essa, doutor? É você fugir com o olho daquilo que você está olhando, né? O óculos você ajuda? Fugir do flash. É difícil você falar que o óculos ajuda, porque nem sempre o óculos está preparado para aquele filtro. Aliás, é muito difícil isso. Então, porque um óculos vai ser um verde muito escuro, o outro às vezes tem que ser um amarelo, um laranja, de acordo com a coloração desse feixe de luz, que é um laser que vai chegar ao olho. A Dáunia Gramático está no Rio de Janeiro e ela tem uma pergunta ao senhor, doutor Leôncio. Muito obrigada, Barroso. Doutor Leôncio, boa tarde. Então, eu queria saber, onde é que a gente compra uma caneta dessa? Porque não faz bem para ninguém. Pelo que a gente está entendendo, não interessa para ninguém. Ela vem do exterior, ela é vendida no Brasil, ela é vendida de forma irregular, ilegal. Como é que é essa caneta? Geralmente elas são vendidas, elas estão sendo vendidas nos camelódromos da vida aí. Nossa. Viu? E muitas vezes vem da China. E que onde a classificação disso é muito irregular. A gente não pode confiar que aquela caneta vendida seja um laser classe 1, 2, às vezes é 4, eles estão vendendo indiscriminadamente. Nós tentamos isso já a fazer um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que essas ponteiras fossem colocadas como ilegais e tivesse uma regulamentação e até alguma regra para ser vendida, e eu não entendi o porquê esse projeto foi arquivado. Quer dizer que, na verdade, ainda tem esse perigo, né? Além de ser uma canetinha irregular e proibida, ela pode vir com uma conotação interna, uma colocação interna da potência dela, diferente do que eles dizem pra gente. Ela vem mais forte, mais potente e com mais possibilidade de fazer mal, né? Em países da Europa, como a Alemanha ou mesmo nos Estados Unidos, isso é regulamentado e é uma recomendação mais leve, mas como se fosse das armas, você poder adquirir uma caneta com potência maior. Você vai ter que explicar o porquê que você precisa daquilo. No caso de som, por exemplo, de áudio, tem o Dentel que fiscaliza. Você começa a usar um aparelho qualquer que não seja regularizado e que não tenha o registro, logo vem o Dentel e fala com você, olha, tem algum problema aí, a gente está pescando aí no ar algumas coisas que são proibidas. Nesse caso da luz não tem como, né, doutor Leôncio? Não, eu acho que existem órgãos como a BNT, ou que deveria regulamentar isso, o uso disso, né? Foi o que nós, há um tempo atrás, pedimos aos legisladores do Estado de São Paulo, me parece que até foi votado na Assembleia e foi vetado pelo antigo governador aqui de São Paulo. Muito bom. Muito obrigado, doutor Leôncio. Segue com você, Luciano Barroso. Doutor Leôncio, antes de passar para a Anchieta Filho, que está em São Paulo, o senhor falou que não consegue entender por que ele foi arquivado, não é? É porque excesso de conhecimento leva a isso, creio eu, não é? Eles conhecem tanto que arquivaram o projeto. Estão sabendo, com certeza estão sabendo. Ou nós não sabemos o interesse, né? Eu não conheço. Mas a dúvida é excesso mesmo. Conhece muito, né? Conhece muito. Beleza. Mas o senhor vai tentar de novo esse projeto? Eu tenho esperança, eu já reencaminhei novamente lá na Assembleia para ver se a gente consegue isso, uma vez que o Estado de São Paulo é o que mais teve notificações no CENIPA, né? Mas eu acho que Minas Gerais, por exemplo, teve metade de São Paulo, que já é um número grande, e por aí a gente vê, o Rio de Janeiro teve 34, quer dizer, 1/3 de São Paulo. Então, nós estamos falando de números, né, que corroboraram para os 418 notificações. E essa ponteira ela é muito importante, mas muito importante. Você precisa ter essa ponteira, não pode faltar.
Eu não sei nem para que serve essa porcaria, porque, na verdade, essa ponteira, a única coisa que eu já vi em algumas palestras, ela sendo usada. Agora você vai comprar uma para ficar focando avião? Para que serve isso? Mira de arma também, né? A utilização dela nunca é só para o apresentador. Mas vamos lá. Anchieta Filho em São Paulo. Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, doutor Leôncio. Boa tarde, Anchieta. Doutor Leôncio, se atinge um avião num pouso, vai muito longe. Nessas mais potentes, podem atingir qual a distância? Olha, eu já vi na literatura que atinge em torno aí de 3 quilômetros, 5 quilômetros. Né? Doutor, a sugestão, já que São Paulo arquivou, que tal a Câmara dos Deputados, uma lei federal? Seria o ideal, porque daí nós teríamos uma cobertura de toda a federação, né? Agora, você imagina, né, doutor e também Luciano, o cidadão que está no avião tem que se preocupar com tanta coisa, todo o equipamento que ele tem no avião, tem que se preocupar com balão, tem que se preocupar com drone, tem que se preocupar até com laser. Aí fica muito complicado, né, doutor? Coitado, ele não vai achar o local de pousar, né? Eu fico aqui imaginando. Sendo que muitas vezes ele está com umas 350 vidas ali na mão dele, né? Eu fico imaginando, desculpe interromper, Cheta, mas antigamente, né, lá nos primórdios, o homem conseguia ter um raio de conhecimento de no máximo ali, uns 50, 100 quilômetros, porque ele tinha que primeiro manter seu local onde ele resolveu ficar, né, quando ele deixou de ser nômade. Aí tinha que ficar por ali, só mudava de lugar quando precisava arrumar comida, até que veio a agricultura, essa história toda. Hoje a gente consegue sair daqui e andar 2, 3 mil quilômetros rapidinho, mas a que custo? A que custo isso? Com tanta preocupação. Daqui a pouco nós vamos falar, de avião não vai mais, vamos a pé. Aí você sai a pé daqui para o Rio de Janeiro, vai. Daqui para São Paulo, vou visitar o Anchieta. Eu saio daqui hoje, o ano que vem eu estou chegando lá, só o Quimba, só a carcaça. Gente, tem que ter responsabilidade com a vida humana. Anchieta, desculpe, eu te interrompi. Não, o doutor já esclareceu a minha pergunta e realmente atinge a distância muito grande e é preocupante demais. Ah, caramba, imagina. Dáurea, mais alguma colocação ao doutor Leôncio? Eu queria só saber com ele se há algum registro de alguma coisa real que tenha acontecido, um piloto, por exemplo, na hora de, na hora de sair, na hora de chegar, ele ter algum problema e não conseguir fazer a aterrissagem ou a decolagem perfeita por causa disso. Aqui no Brasil tem isso, doutor Leôncio? Já tem algum registro nessa área? Não teve ainda nenhum piloto que tenha referido, vamos dizer, que tenha realmente atrapalhado uma lesão permanente por isso. Em pilotos nós não temos. Nós temos tido isso em outras áreas. Mas sempre tira o foco dele na hora da aterrissagem. E também a preocupação do piloto, por que estão querendo, com aquele pointer, dar uma mira? Será que vai dar um tiro ali? É isso aí. Obrigada, doutor. Doutor Leôncio, para encerrar, já teve alguém, a Dáurea estava falando sobre essa questão, né, de atingir. A luz chega a 3 quilômetros. Quem já foi afetado por essa luz, tem tratamento? Olha, existem casos de um edema retiniano importante, que tem uma maurose por alguns dias e retorna, e já tive 1 ou 2 casos, no caso de campo de futebol, que realmente teve uma queimadura importante. Imagina o goleiro do meu time tá lá batalhando, qualquer time. Vou até dar um exemplo aqui, esse goleiro do Flamengo está jogando muito bem. Eu tenho o meu goleiro lá no Botafogo, meu grande goleiro do Atlético Mineiro, o goleiro imagina o Marcos quando jogava no Palmeiras, tivesse um problema com esse goleiraço da seleção brasileira. Aí vamos só esquecer a profissão dele. O ser humano, imagina você deixar um ser humano com problemas na visão por causa de uma, aspas, brincadeira, isso é um crime.
Isso é um crime. Doutor, agradeço ao senhor, doutor Leôncio, pela participação aqui na Rádio Nacional. O senhor que é do Instituto Penido Burnier. Onde fica o Instituto, doutor Leôncio? Na cidade de Campinas. E o Instituto vai completar agora, o ano que vem, o seu primeiro século de existência de trabalhos com a visão. E o Instituto, ele atende ao SUS, atende em particular? Como é que é? Nós temos a Fundação Dr. João Penido Burnier, que atende ao SUS, que é o nosso braço social, e temos também um instituto, que nós somos em torno de 19 oftalmologistas, e tanto a oftalmologia privada como diversos convênios são contemplados. Doutor Leôncio Queiroz Neto, muito obrigado ao senhor pela participação aqui no programa da Rádio Nacional. Nós vamos continuar e esperar que o senhor consiga reapresentar esse projeto para que haja um interesse maior com relação a essa questão da ponteira laser, que geralmente vem de fora. Obrigado ao senhor. Eu que agradeço a você, Luciana, ao Anchieta Filho e a Dáurea, essa oportunidade.